Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Sejam muito bem-vindos aqui para o nosso bate-papo, né? São 18 horas e mais um minutinho, horário de Brasília, que eu não estou no Brasil, estou um pouquinho antecipado, né? São 17 horas e um minuto aqui, mas com muita alegria, né, nos encontrando nessa hora, que é uma hora bastante simbólica também para todos nós, que é às 18 horas, essa horária, essa virada da noite para o dia, como eu costumo dizer, um horário sempre muito mágico, muito importante, porque também revela a necessidade permanente que temos de mudar, que temos que seguir adiante, seguir o fluxo da natureza e a natureza que está dentro de nós e da qual nós também somos parte, né? E que nós precisamos aceitar esse fato, né? Primeiramente, para que a gente siga da melhor maneira possível, né? Nessa nossa vida. Muita alegria mesmo de estar aqui com vocês. Já fazia algum tempo que eu não fazia uma live, né, aqui no nosso canal no Facebook, no canal no YouTube, e isso me dá uma certa saudade, né, de encontrá-los, porque, afinal de contas, esse é um espaço que foi criado exatamente para que a gente possa trocar ideias, para que a gente possa trocar sugestões de leitura, para que a gente possa ter cursos, para que a gente possa aprender e aprender a ser humanos melhores, né, nessa interação permanente, constante, e troca de saberes que podem se fundir ao que nós somos e que podem nos tornar, de fato, né, humanos que possam fazer a diferença nesse nosso mundo. Embora talvez a gente não tenha compromisso nenhum de fazer isso, mas é sempre bom a gente ter uma esperança, né, de que as ações que a gente desenvolve nesse mundo, de alguma maneira inspira alguém, faz com que alguém se torne melhor, faz com que alguém possa ter novos ares de esperança, possa ser que alguém seja capaz de criar novas alternativas de vida para esse nosso planetinho chamado Terra. Portanto, é tudo isso que me move, que me movimenta de estar aqui com vocês, de buscar me apresentar para vocês aqui nesse canal, para que a gente possa efetivamente trocando uns com os outros e possamos ir melhorando as nossas relações, relações humanas, relações sociais, relações de sentimento, que são sempre muito importantes. Não esqueça, está chegando agora, não esqueça de já fazer a sua inscrição nesse canal, né? Se você está no YouTube, faça a sua inscrição no nosso canal para que ele ganhe mais relevância, para que ele chegue mais longe, mais pessoas possam se encontrar também aqui no nosso canal, possa ser uma ponte, uma oportunidade para que outras pessoas venham e aprendam alguma coisa com os saberes da nossa gente, que é aquilo que nos movimenta e que nos mobiliza até aqui e agora. Vocês sabem, então, que o nosso encontro hoje é um encontro muito especial, porque nós estamos fazendo o lançamento do livro O Xamanismo Hoje, que é o resultado de uma pesquisa que o Cadu, é assim que nós o chamamos, o Carlos Eduardo, o Cadu fez, né, da sua vivência, da sua experiência, da sua tentativa de compreender a si mesmo e compreender o mundo onde vive. Ele transformou isso numa bela tese de doutorado, que eu tive a felicidade de fazer parte da banca, né, e que depois gerou esse livro que a UCA Editorial, o nosso selo editorial, teve a honra de publicar. Então, nós estamos falando disso basicamente hoje. Eu já vou chamar os nossos convidados, mas, antes de mais nada, queria dar uma boa noite a todo mundo que já está aqui nos acompanhando, né, tanto pelo YouTube quanto pelo Face. Estou vendo aqui que tem bastante gente. Não esqueçam de dizer, pessoal, de onde vocês estão falando com a gente, tá bom? Para ter para a gente ter uma ideia de quem a gente está efetivamente atingindo, né? Em quantos lugares a gente está chegando, tá bom? Um abraço muito querido aqui à Aliane, a nossa parente, que já está por aqui, o Manuel Romão, o Adenor São Roque, a Marilise, o Márcio Bororo, querido amigo, bem-vindo para cá, professora doutora Elisângela Guzmão. Muito bem, doutora, muito bem-vinda, Elis.
Seja bem-vinda mesmo aqui com a gente. Rafael Pejão, obrigado pela presença. Janine Batista, Neiva, Diego Acanguçu, né? Sidney Cincoto, a nossa querida, a minha querida, amada mestra Heloísa Prieto, essa minha bruxa madrinha da literatura. Muito obrigado pela presença de todos vocês, e a gente vai chamando, né, todo mundo que está aqui mais para frente, e vamos falar mais nomes, outros nomes, enquanto a gente vai colocando também na tela, tá certo? Todos vocês que vão chegando aqui. Sei que tem muita gente convidada do Cadu, muita gente convidada da Ceissa, e a gente vai conversando com vocês, porque a ideia é, para além desse lançamento, de ouvirmos Ceissa, ouvirmos Cadu, nós queremos também ouvir vocês que estão aí do outro lado, né, com as suas perguntas, questões. Então, já vão mandando as perguntas que vocês eventualmente queiram fazer, enquanto eu chamo aqui os meus dois lindos convidados, né? Primeiro, o Cadu, aqui, muitas palmas para o Cadu e muitas palmas também para a professora Ceissa, que estão agora aqui entre a gente, nos acompanhando. E como eu falava, né, anteriormente, eu coloquei uma musiquinha aqui, Cadu, uma musiquinha xamânica para dar o clima aqui na nossa conversa, porque eu dizia ainda há pouco, né, que o seu livro ele é o resultado de uma pesquisa, mais do que uma pesquisa acadêmica, também isso, é também um reencontro, né, de você consigo mesmo, e que foi tão bem resolvido no seu trabalho. E nós vamos querer ouvi-lo falar disso. 2 minutinhos para cada um para se apresentar, porque a primeira, a dama, né, que vai falar com a gente, essa linda, maravilhosa, sensacional, fantástica, porreta, Ceissa Almeida, né? 2 minutinhos para um primeiro alô para o nosso público, aí depois a gente começa o bate-bola. Ceissa, fale aí com a gente. Ligue seu... Isso. Obrigado. Ok. Boa noite a todos. Boa noite a Daniel, muito especial. Boa noite. Você que está aí dos Estados Unidos e a gente que está aqui no Brasil, né? É a parte boa das lives, é o fato de a gente não ter um lugar próprio, né, que se esconda dos outros, mas um lugar que pode ser conectado pela via da tecnologia, com a qual eu não me relaciono nada bem, né? Daniel sabe disso, Cadu sabe disso, todos sabem disso. E, em primeiro lugar, boa noite a todos vocês dois. Cadu, meu querido Cadu, foi meu orientando, o meu parceiro nessa viagem que ele fez durante o doutorado dele e que resultou nesse livro. Eu queria também agradecer a presença de todas as pessoas que estão aqui, né, como uma forma de se inteirar dessa importante relação que deve ser cada dia mais estreitada entre os saberes todos. Eu costumo chamar de saberes da tradição, né? E sem os quais a ciência não seria saber nenhum. Então, para mim, essa live, esse trabalho de doutorado de Cadu, que teve a alegria e a honra de ser publicado pela editora UCA, né, que se chama Xamanismo Hoje, Diálogos com uma Sabedoria Arcaica, né? Para mim, esse trabalho é mais uma, uma tentativa, né, do GRECON, do Grupo de Estudo da Complexidade da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, de fazer o que a gente acredita que seja o âmago, o coração, o que pulsa nos saberes complexos. Ou seja, nenhum saber por si só se sustenta. E hoje, né, apesar de toda a minha reação com as lives, a minha falta de, de ficar muito à vontade nesses ambientes virtuais, apesar disso, eu acredito que hoje as sociedades todas, né, por mais pertencimentos que tenham diferenciados, que mereçam ser diferenciados para poder trocar entre si, para mim a gente vive um momento ímpar, né, que, enfim,
faz com que a gente sente diante de uma tela e possa se juntar e discutir coisas importantes com todas as pessoas, independente da sua tribo, independente da sua nacionalidade, independente da sua posição ética e étnica também, etc. Então, como se costuma fazer, eu faço também, eu sou uma pessoa meio amarela, meio branca, meio mestiça demais. Estou usando uma, uma pena na minha orelha direita, uma pena que consegui ter acesso no evento que teve em Seramirim, do qual o Daniel foi um dos participantes que mais deu a marca do evento, em Seramirim, uma cidade do interior do Rio Grande do Norte, e lá eu comprei esse colar e me disseram na hora que eu tivesse cuidado quando usasse, porque as pessoas que são das etnias distintas, diferentes, etc., não gostavam de. Eu não acredito nisso. Eu acredito que tudo quanto é uma imersão no outro grupo tem um pertencimento. Eu mesmo tenho esse pertencimento de criança, porque nasci numa cidade chamada Papari, que Daniel Munduruku conheceu quando esteve, uma das vezes que ele esteve em Natal, e Papari é uma comunidade de origem indígena, né? E eu, desde criança, fui muito afeita a esse contato e tinha como que, sei lá, talvez uma premonição de que iria trocar, iria conhecer outras pessoas, e tive Daniel, que conheci mais de perto pelos meus dois netos, que já são hoje adultos e que foram na escola, na escola deles, né, na Poranga, parece, em São Paulo, foram quando era criança lá. Então, eu sou uma pessoa muito baixinha, tenho apenas 1 metro e menos de 1,5 metros. Eu estou com uma roupa uma blusa da cor da pele e um colar que é uma serpente. Eu gosto muito das serpentes, porque é um animal que opera metamorfose, troca de pele, muda sempre, né? E estou com essa pena que eu peço permissão, então, às populações indígenas para poder usar aqui hoje. É a primeira vez que eu estou usando publicamente esse colar. Então, eu fico muito feliz de estar nessa live hoje, na sugerida por Daniel Munduruku, em cima de um livro que foi, ah, foi contraído, foi abraçado pela editora UCA e que é fruto de uma tese de doutorado que eu orientei na pós-graduação em educação da UFRN, aqui em Natal, né, e que tive a alegria de me reencontrar, mais uma vez, de uma forma mais visceral, com as sociedades indígenas, né, por meio de Cadu, orientando, que foi mais do que um orientando, né, foi um cara, e é um cara, que faz uma ode a essa troca de saberes, o que me agrada muito, daí porque eu aceitei orientar esse trabalho. Então, minha apresentação foi um pouco longa, mas é assim que eu sou. Obrigado, César. Você falando nunca é demais, obviamente. Né? A gente sempre fica aqui querendo ouvir mais, mas você já vai falar mais. Que queria passar a palavra para o Cadu, para ele dar também sua palavra inicial para os nossos amigos. Vamos lá, Cadu, contigo. Boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui agora, nesse momento, que ao lado, ao lado dessas duas pessoas que são, para mim, referências para essa caminhada de pensamento e de discussão sobre os saberes indígenas, sobre o saber da tradição,
né? Ceiça Almeida, que foi minha orientadora e ainda é minha orientadora de vários momentos da vida, e eu tenho um maior apreço, né? Principalmente pelo seu trabalho, que resgata aí o saber da tradição há vários anos, né? Uma das primeiras pessoas que trabalhou esse tema e vem cada vez mais ampliando essa dimensão, e eu tive o prazer de poder ler seu trabalho e dialogar com ela e saber da importância, né, dos saberes ancestrais, a importância do xamanismo, né? E o Daniel também, que há alguns anos atrás também vem sendo minha referência, uma pessoa de luta que a gente acompanha. A gente aqui no Rio Grande do Norte precisa muito, né, de ouvir Daniel Munduruku, as coisas que ele escreve. A gente precisa ter um contato com essa dimensão para a gente novamente retornar à nossa ancestralidade, né? O nosso povo indígena, nossos povos indígenas aqui no RN precisam muito e agradecem muito quando me encontram e falo da nossa luta, e que você teve uma participação enorme, né? Não só nos eventos que a Ceiça comentou desse ano, mas também os anos anteriores, né? Que você participou antes da pandemia, e a gente só tem a agradecer. Eu sou Cadu Araújo, sou indígena aqui da região de Ceramirim, do Vale do Ceramirim. Estou vestindo uma camisa preta, um colar feito pelos Funiô, uma comunidade indígena aqui do Pernambuco. E sou um homem indígena e tenho muito orgulho disso, né? Tenho o prazer de dizer que o Rio Grande do Norte é uma terra indígena, e isso amplia muito os nossos horizontes para a gente pensar os povos originários que viveram aqui e ainda existem, né? Então, a gente tem esse livro, é uma forma de dizer isso, que a gente resistiu a toda essas forças contrárias que a gente foi encontrando, né? E que a gente tem que demonstrar essa riqueza, a riqueza do nosso povo dessa terra que habita aqui, tem uma forma de pensar diferente, né? E o xamanismo, para mim, começou lá atrás, que eu vou falar mais um pouco depois. E agradeço a todos, né? Maitei, Xiru, Coera, aos parentes que estão por aqui, a Cangaçu e outros. E é isso. Vai lá, Daniel. Muito bem, Cadu. Você vai falar e vai falar bastante ainda aqui para nós sobre essa sua caminhada, né? Essa sua jornada, uma verdadeira jornada do herói que você fez e que está fazendo, né? E que muitos dos nossos povos originários precisam, e dos nossos parentes que estão em contexto urbano, que estão sofrendo, inclusive, um impacto muito grande sempre, né, dessa sociedade, dessa história brasileira, dessa narrativa brasileira, que sempre colocou a nossa gente numa encruzilhada, né, entre ser e o não ser, entre o ser e o negar ser. Então, certamente um livro como o seu, e por isso que é bom, né, ter sido uma tese, porque te deu essa entrada no mundo acadêmico, efetivamente, mas é bom ter se tornado um livro, porque justamente não ficou restrito apenas a alguns poucos leitores. É um livro que vai ganhar estrada, vai ganhar o mundo, né, e vai oferecer para muitas outras pessoas, inclusive para os parentes indígenas, que precisam ler esse livro, né, para ir construindo também a sua seu próprio pertencimento, não um pertencimento, como eu disse, que tem sido negado. Mas eu, aqui nessa conversa, sou apenas o mediador, o editor, digamos assim, né, do livro e tal. Então, mais do que nunca, eu quero ouvir, né, o que a Ceiça tem para nos dizer a respeito, e eu passo já a palavra para você. Ceiça, fique à vontade. Bom, como o prefácio deste livro, ele é um prefácio a quatro mãos. Eu escrevi o texto e Daniel, na sua participação na banca de Cadu, né, como a gente chama Carlos Eduardo, Cadu, ele ampliou a fala dele, tornando um texto na banca de defesa
um texto assim seminal. Quando o livro foi pensado de ser publicado, né, pela UCA, claro que a gente sugeriu que o prefácio fosse de Daniel, então, como naturalmente o orientador do trabalho aparece também como prefaciador, a gente dividiu a parceria, aliás, a gente dividiu, não, a gente somou a quatro mãos. Daniel escreveu o texto e eu escrevi outro. Então, antes de a gente entrar nos detalhes do livro internamente, eu vou ler a minha parte do prefácio, né, do livro O Xamanismo Hoje, Diálogos com a Sabedoria Arcaica. Então, eu escrevi o seguinte texto pequeno, que eu passo a ler agora para vocês. Tanto nas ciências como no senso comum, às vezes, o argumento da experiência é exibido como passaporte da afirmação da verdade e da interpretação indiscutível sobre o fenômeno. Que no senso comum seja assim, até dá para entender, mas nas ciências, os dispositivos de autoridade e de verdade única, né, eles, quando expressam um pensamento fechado, né, esses dispositivos de autoridade e verdade, por vezes, podem expressar a arrogância, a fragilidade intelectual e a insuficiência do pensar bem, que deve ser construído por meio de uma ecologia das ideias e da ação, ideias sempre diversas. A experiência, portanto, não basta por si só. Ela é uma contingência da vida de todos os seres vivos, incluindo aí os seres humanos. E como somos, entre os seres vivos, os únicos que narramos a história das coisas e das ideias, vale mais o que fazemos das nossas experiências de vida quando as transformamos no lugar a ser permanentemente revisitado, refletido e compartilhado. E mais, como uma pequena variação, afirmaram Nietzsche e Michel Foucault que existem muito mais ideias entre o céu e a terra do que imagina a filosofia, do que imaginam os intelectuais. Uma ciência da complexidade assume para si, conforme reiterado insistentemente por Edgar Morin, agora com seus 101 anos de idade, reiteram insistentemente as lacunas, as parcialidades, as cegueiras, as ignorâncias e os mistérios que habitam, queiramos ou não, os conhecimentos acadêmicos e científicos. Disso fala o autor, no caso Edgar Morin, em um dos seus últimos livros, que tem por título Conhecimento, Ignorâncias e Mistérios. É desse casulo entreaberto de um pensamento que religa experiência, ciência, arte e espiritualidade que fala este livro. Carlos Eduardo de Araújo, nosso querido Cacá, compreendeu muito bem o maior valor das experiências vividas por ele como um jovem xamã e um talentoso pesquisador ao mesmo tempo. Conforme pode ser observado aqui neste livro, Gadu compartilha uma reflexão sobre o xamanismo de mãos dadas com seus mestres, os quais recebem aqui o louvor dele e aos quais ele expressa gratidão. Processo defendido por Michel Serres para se tornar o que ele é hoje. Então, Gadu expressa com todas as letras essa gratidão pela aprendizagem com vários dos pensadores com quem ele dialogou a vida inteira e continua dialogando. E, com o passar do tempo, imerso nas leituras
das ciências da complexidade durante o doutorado dele, que eu tive o prazer de orientar, Cadu pôde dialogar com pensadores os quais só ampliaram seus alimentos cognitivos, mas também o fizeram atar com originalidade a experiência pela imitação e pela autorreflexão, como se fosse para demonstrar que o mundo das ideias, ou seja, uma noologia, se opera por meio de um saber que vem nas vísceras de cada um de nós. Carlos Eduardo borra as fronteiras que opõem a vida das ideias e os rituais xamanísticos, fazendo eco às palavras da filósofa espanhola Maria Zambrano, para quem o coração é a nossa víscera mais nobre. Podemos afirmar que este livro foi escrito com o coração. É de um saber visceral que trata o autor aqui nesse livro. É de uma sabedoria arcaica e permanente, por isso mesmo, ou seja, de uma reserva antropológica da complexidade humana que trata esse livro. Longe de ser um saber esotérico, ou seja, exclusivo para os iniciados, o xamanismo é entendido aqui, por meio de Carlos Eduardo, é entendido aqui de um modo exotérico, ou seja, aberto e ampliado. O xamanismo é mais propriamente um modo de ser, de conceber e de viver. Uma estratégia humana marcada pela imaginação radical, como afirma Edgar Morin no livro sobre a estética. Mais esclarecedor a esse respeito, nada mais esclarecedor do que a esse respeito do que as palavras de Daniel Munduruku no seu prefácio a esse livro. Diz Daniel: somos pajés ou xamãs quando não nos separamos da existência, quando não nos separamos da totalidade e da natureza. Eu sei que é assim, porque eu pude ser, junto de Cadu, também uma testemunha, e com muito orgulho e muita alegria, da jornada assumida por ele e por Cadu durante o seu doutorado. Eu pude, sob o signo da amizade, acompanhar a construção de um saber visceral, um texto singular, escrito com prazer por um jovem xamã, intelectual inteiro e em nada narcisista. É assim que eu escrevo a parte inicial do livro, como sendo um meio prefácio que é complementado de uma forma bem mais ousada e bem mais perigosa por Daniel Munduruku. E eram essas minhas primeiras palavras para começar um bate-bola e talvez dar a conhecer as pessoas que estão vendo, né, vão saber do livro de Cadu pela primeira vez, conhecer do que trata esse livro que está à venda pela editora UCA, né, patrocinada e benta e benzida e untada Daniel Munduruku. Eram essas minhas primeiras palavras. Obrigada. Muito bom, César. Muito obrigado você por essa leitura, que eu acho que realmente esse livro ele tem uma qualidade que é extremamente importante, né? Que ele é uma espécie de presente, de dádiva, né? O texto é uma dádiva assim, para quem lê. Eu, quando fui convidado por vocês para fazer parte da banca, é claro, eu estava enrolado, como sempre estou enrolado, com mil e uma coisa, mas quando eu comecei a ter contato com o texto, eu fui ficando cada vez mais envolvido por ele, né, com uma vontade grande de saber o que ia acontecer no final, como se estivesse lendo um romance, né, aqueles romances bem assim, bem envolventes, né, que é que a gente chegue logo ao final para ver o que vai acontecer. E ele me deu assim muita satisfação, muita alegria, muito prazer, né, pela leitura.
porque mais do que uma leitura acadêmica, eu nunca faço uma leitura acadêmica, porque eu não sou muito dessas coisas mesmo, mas eu faço uma leitura mais prazerosa, no sentido de tentar tirar daquilo que eu leio algo que seja bom para mim, algo que seja bom para eu me completar cada vez mais, né? E a leitura do texto do Cadu foi me dando essa sensação, né? Sensação de que, de fato, estava fazendo uma leitura muito instrutiva, uma leitura muito formativa, uma leitura muito espiritualizada. Então, também fica aqui o meu depoimento, né, de leitor, primeiro do trabalho acadêmico e depois do livro, né, para dizer que é um livro que realmente, repito, as pessoas têm que conhecer, têm que ter contato, têm que ter acesso para que mais gente chegue profundamente, né, no sentido dos saberes, né, dessa ciência arcaica, né, que é o xamanismo. Cadu, fale para nós, então, o que foi para você escrever esse trabalho, como é que foi o seu caminho, né, o seu caminho pessoal de construção desse material e como você chegou a esse resultado. A palavra é sua. Beleza, Daniel. Eu fico feliz demais de ouvir esses elogios e saber desse reconhecimento desse trabalho, né, que eu realizei assim com o maior prazer. É um livro que eu fiz com o coração, realmente é um livro que eu fiz com a vontade de conhecer, né, a curiosidade do saber, né, que eu identifico muito bem com o xamanismo. O xamanismo, ele, antes de tudo, é essa busca permanente pelo conhecimento. Então, assim, essa narrativa que eu criei nesse livro, ele já vinha surgindo há alguns tempos atrás, na verdade, né? O xamanismo não chegou para mim no doutorado, ele chegou bem lá atrás, eu digo, praticamente há 15 anos atrás, né? Quando eu conheci alguns xamãs, conheci o Manuel Biratã, né? Uma das pessoas que eu faço uma reverência no livro, e tive um percurso de experiências, de vivências, né, no xamanismo, e ao mesmo tempo, dentro da academia, eu senti uma falta, senti um vazio imenso de se discutir os saberes da tradição, os saberes indígenas, né? Eu tomava conhecimento de que esses saberes indígenas eram e são uma riqueza enorme do nosso povo originário, dessa terra onde a gente está pisando agora aqui no Brasil. E que esse saber ele não aparecia, ele era negado, era invisibilizado, né? Então, a minha trajetória sempre teve esse acompanhamento, esse acompanhamento dos movimentos também, né? Um movimento alternativo Boto Seco, aqui de Seramirim, ao qual eu faço parte, foi um dos portais que me abriu para esse olhar dos movimentos indígenas, das questões que envolvem as comunidades indígenas, e dentro desse mundo, desse universo, a dimensão da espiritualidade indígena, né? O xamanismo, ele está intrinsecamente ligado aos saberes indígenas, né? Então, isso me chamava muita atenção, me chamava muito o coração, a mente, né? Eu sentia mesmo que existia um chamado. E, a partir daí, eu fiz leituras, né, praticava o xamanismo, conhecia mais pessoas, viajava, e isso tomou uma potência na minha caminhada, até o ponto de eu elaborar, né, o projeto de pesquisa e tal, mas sempre teve essa força, né, essa coisa do conhecer, da busca do conhecimento. E o que me intrigava também, enquanto professor, sou professor da rede pública, era que esses saberes, eles não estavam nas escolas, né? Eles não se faziam presentes, apesar dos alunos conviverem, né, com essa realidade do xamanismo. Então, o xamanismo, ele acaba, né, para aqueles que não têm ainda o conhecimento, o xamanismo é um termo genérico, né, para falar do curandeiro, da benzedeira, das práticas espiritualistas, mas também é uma forma de arte, né, de fazer bricolagem com os objetos da natureza. É também uma forma de criar conhecimentos, né, uma ciência muito
muito fina, uma ciência muito especial dos nossos povos originários, né? Então, o xamanismo, ele começou a aparecer nessas três dimensões, né? Sendo uma ciência, sendo uma arte, sendo uma espiritualidade, né? E sendo uma cultura muito rica, né? Uma cultura encontrada em vários lugares, em todos os continentes do planeta. Então, esses conhecimentos, eu tinha uma dúvida muito grande, né? Os porquês, porque essas sabedorias não apareciam na nossa sociedade, no nosso dia a dia, e ainda não está tão evidente, né? Então, essa minha trajetória me trouxe até aqui, né? Trouxe até esse livro. Em paralelo a isso também, que eu tinha uma produção poética que eu consegui também externar. E esse universo que foi se formando me trouxe uma consciência de que é preciso a gente fazer essa ode aos saberes indígenas, é preciso fazer uma ode aos saberes viscerais, né? É preciso fazer uma ode a esse conhecimento que tá presente ainda nos nossos povos indígenas, né? E que é um dos motivos que a gente preza e luta para que sobreviva essa forma de conhecimento. Um conhecimento que é construído através de outras estratégias, né? O xamanismo, ele constrói conhecimento através da intuição, através dos sonhos, né? Através das experiências, né? Em várias outras formas, sem deixar de lado a observação, os caminhos que a ciência hegemônica cria, né? Mas que ela acaba atingindo outras dimensões de entendimento. Então, assim, esse exercício que eu fiz nessa tese, ele é uma narrativa, né? É uma forma inspirada aí em Daniel Munduruku, Ailton Krenak, Marcos Terena, Edson Caiapó, Sônia Guajajara, Graça Graúna, né? De que a gente precisa criar novas narrativas, é preciso criar novas narrativas, né? É preciso falar da nossa forma, é preciso contar a nossa história, rever alguns pontos que estão ocultos, né? Então, é uma narrativa, um exercício de conjunção de ideias, de pensamento. Enfim, antes de tudo, um exercício de complexidade, né? E aí eu cheguei a ter o contato com o grupo Grecon, que eu tanto amo aí as pessoas, e a nossa coordenadora, Ceiça Almeida, que me trouxe leituras, né? Me alimentou, né? O grande pensador de 101 anos, Edgar Morin, é uma das pessoas que mais me motivou assim, intelectualmente para despertar, né? Desde bem antes desde o pensamento do Sul e até o livro sobre a estética, onde ele vai falar do xamanismo, e na sua própria obra-prima, o método, ele também fala do xamanismo, né? Então, é um exercício de complexidade que ele apreende as dimensões do xamanismo. Então, foi uma experiência muito boa até aqui, e espero que seja mais profundo cada vez mais. Então, assim, se trata de uma pesquisa vida, né? Que não se inicia no doutorado, se inicia bem antes. Então, o termo sujeito implicado, né, na pesquisa é um termo muito caro à complexidade, ao qual eu tive o prazer de experienciar, né? É um termo que amplia possibilidade de contar, de poder narrar a nossa experiência dentro de várias perspectivas da complexidade. Então, minha trajetória no xamanismo, ela vem chegando a essa fase vai chegando a essa fase da ciência, mas ao mesmo tempo ela vai se ampliando dentro da própria experiência xamânica. Então, esse caminho que eu percorri nesses 3 anos foi um caminho epistemológico, né, da pesquisa, que atravessou minha vida, e ao mesmo tempo ela trouxe transformações e metamorfoses, né? Eu acho que a complexidade é isso, é a gente estar vivenciando a própria metamorfose do conhecimento, né? O caminhar epistemológico, caminhar sobre a terra, caminhar sobre as experiências xamânicas, para mim foi uma coisa incrível.
né? Então, ao passo que eu me envolvia com o xamanismo, eu fui me convencendo de sua potência, né, de sua importância nos dias atuais, né? O xamanismo ele tem muito a nos dizer sobre vias que possamos construir, né, para sair dessa barbárie alicerçada pelo pensamento racional, né, racionalizante, e que tem um discurso de progresso que nos enganou. Infelizmente, chegamos aí à destruição, ao limiar, né, ao limiar de uma crise ambiental, uma crise social, e essa relação com o xamanismo, ela me abriu muitos horizontes, ao ponto de ver que é possível viver de outra forma, é possível a gente construir outros mundos, né? E, ao mesmo tempo, dentro da pesquisa, Daniel, eu fui me convencendo da potência do xamanismo, mas, ao mesmo tempo, eu tive que me distanciar, né, das minhas práticas um pouco, né, para ver o xamanismo de uma forma mais ampliada. E aí foi quando eu resolvi, acordadamente com minha orientadora, para a gente construir uma narrativa de que a gente precisa colocar, né, o xamanismo em evidência, para dizer que existem ilhas de resistência. Então, essa resistência, não só na universidade, mas ela agora se amplia mais com esse livro, e a gente espera que chegue a todos, né? Eu me orgulho muito de ter o prefácio de vocês, é como se fosse dados às mãos, né, para que a gente possa caminhar com essa bandeira, com esse horizonte. E aí não podia deixar também de mencionar o texto do nosso amigo Carlos Aldemir também, e o pós-fácil da nossa amiga Josineide Oliveira, que está sendo incrível também para mim, todas as vezes que eu leio. Então, assim, após releituras, reflexões, né, caminhos, esse movimento de construção do livro, ele se deu já em 4 jornadas, né? Eu pude fazer aí um sobrevoo, dando um sobrevoo aí nas minhas experiências, fiz relatos com os xamãs que eu vim encontrando nessa caminhada, pude também refletir, fazer reflexões sobre toda essa trajetória do xamanismo, desde o Neolítico até os dias atuais, né? Ao mesmo tempo sofrendo sofrendo metamorfose, né? Como a gente tem hoje o neo-xamanismo, o cyber-xamanismo, o xamanismo urbano, o xamanismo universal, mas que as sabedorias xamânicas, elas foram veladas por pessoas que puderam caminhar juntas com essa sabedoria, uma sabedoria muito rica, né? E aqui é bom mencionar que aqui no Rio Grande do Norte também nós temos os nossos xamãs, né? Às vezes uma coisa parece ser distante, mas aqui nós temos, né? E eu tive o prazer de fazer uma reverência ao xamã Mussu, Manuel Biratã, pude fazer uma referência ao xamã Amari Quaraci Pajecatu, que é hoje um dos grandes xamãs do Rio Grande do Norte, mestre Rômulo Angélico. Nós temos o Chico Lucas no Piató, uma das figuras mais especiais que eu conheci nessa minha jornada da tese, né? E que são pessoas que têm uma potência a carregar, uma sabedoria, né? Tem uma sabedoria da natureza, né? São pessoas que catalisam, né, as forças da natureza e conseguem trazer essas dimensões da vida, né? Pessoas que acreditam que a gente precisa estar mais próximo da natureza, né? E a natureza é o grande livro de sabedoria do xamã, né? O xamã, ele não é uma religião, né? Ele não tem um templo, não tem um mestre maior, né? Se fôssemos dizer que existe tudo isso, esse mestre maior, essa Bíblia, esse mentor seria a natureza. Então, é um princípio muito forte, porque nos coloca dentro de uma sabedoria que torna tudo sagrado, né? E se tudo é sagrado, tudo tem sua importância. E se tudo tem sua importância,
a gente precisa agradecer, precisa saber que cada um tem sua força dentro desse universo. E essa simples sabedoria, infelizmente, tá sendo deturpada, está sendo negada, né? A natureza, próprio Davi Copenau, ele faz declarações xamânicas muito importantes de que a gente está chegando a um limiar, né? O povo cego o povo enfeitiçado pela mercadoria está destruindo as nossas florestas, né? Então, o livro caminhou por aí, Daniel. Foi a gênese, foi um limiar que eu pretendo continuar aí nessa luta. É uma verdadeira luta de agregar pessoas, né? Com a intenção de trazer cada vez mais pessoas para dialogar sobre esse tema, para que as pessoas saibam, conheçam a riqueza do nosso povo, que ainda está viva, apesar de todo o massacre, mas que ainda permanece como uma coisa velada por vários saberes, né? Vários guardiões que são os xamãs. Muito bem dito, muito bem dito. Valeu pela síntese, resumo que você fez. O livro é tudo isso e muito mais, né? Claro. Obviamente que as pessoas, cada leitor faz a sua própria interpretação, faz a sua própria análise, faz seu próprio mergulho no trabalho que lê, né? Que tem em mãos. Que o exercício da leitura também, né? É um exercício muito individual, muito pessoal. E muitas vezes as pessoas estão buscando uma coisa quando leem um livro e às vezes encontram outra, né? E seguem outro caminho. E o livro às vezes é capaz de fazer esse desvio, né? Ajudar a gente a fazer um desvio de rota nas nossos próprios pensamentos, nossos próprios projetos e tudo mais. O bom da leitura, a riqueza da leitura é exatamente que ela toca no nosso eu mais profundo e vai nos dando essa possibilidade, né, de transformação, de mudança, etc. E tal. Cadu, antes de eu passar aqui para uma pergunta que tem no... Depois eu vou pedir para a Cessa comentar também, a fala do Cadu, mas antes de passar aqui para o nosso público que está aqui, já tem alguma pergunta, uma ou duas perguntas aqui, mas eu queria que você informasse para a gente o porquê do uso do termo xamanismo e não se ateve mais ao uso do termo pajé, pajelança, que é muito mais usado aqui no Brasil, né? É muito mais nosso, assim, é um termo muito mais nacional, mas você pegou um termo que é mais universal, né? Que é um mais antropológico e tudo mais. Por que você fez essa escolha, efetivamente? É uma pergunta boa, Daniel. O xamanismo, ele tem essa amplitude, né, de abarcar essas pessoas voltadas para o mundo espiritualidade, né, como o curandeiro, como a rezadeira, a benzedeira, né, os guerreiros da luz, e toda uma dimensão, toda uma egrégora, né? E o que a gente conversa muito sobre isso, as pessoas envolvidas que estudam o xamanismo, é que o termo pajé, ele acaba sendo uma coisa mais localizada, como se fosse um xamã daquela comunidade. Então, o xamanismo acaba sendo, na nossa visão, aquele que aprende os saberes, né, os conhecimentos do pajé, mas que ele transmuta para outras áreas, né, principalmente o xamanismo urbano é um exemplo muito forte disso. É como se fosse pagelanças que acontecem na zona urbana. Então, acho que a divisão, na minha compreensão, Daniel, é essa, que o pajé ele está mais voltado àquela comunidade indígena, né, seja de qualquer localidade, mas que seja uma comunidade indígena, sendo urbana, sendo dentro da floresta, mas que o xamã não, ele acaba sendo aquele que faz um percurso, diria até mais solitário, e vai às cidades, vai para outros lugares, né? Tem outras relações, né? O xamanismo universal é muito interessante porque ele vai agregar conhecimentos de outros xamanismos, né? Um exemplo, o xamanismo nordestino, que se a gente for ver, ele agrega muito o conhecimento da Ásia,
né, sobre o conhecimento dos chakras, os conhecimentos budistas, né? Já outros evocam muito, até mesmo mitos, seres de outras regiões, né? Como a própria Sibéria, onde se diz que era o berço do xamanismo, né? Então, essa diferença basicamente é o que a gente compreende hoje. O xamanismo, ele se abre mais, é como se fosse um conhecimento que foi se abrindo aos poucos para o acesso daqueles que ouvem um chamado, né? Como a gente diz. Maravilha. César, comente. Bom, eu gostaria de perguntar. Bom, antes de tudo, eu gostaria de agradecer a presença de algumas pessoas que estou vendo entrar aí, né, como a Isabel Petraglia, Edson Caiapó, Luísa Prieto, que está sempre muito presente em todas as lives, e o pessoal do Grecom, né, como João Bosco, Josineide, Vani, Romão, e, enfim, e outros colegas que estão aqui. Né, e gostaria primeiro antes de fazer uma pergunta, de pedir a Cadu para falar um pouco mais sobre alguma coisa, gostaria de dizer que essa tese, isso é uma tese de doutorado originariamente, é uma forma de demonstrar a abertura que a gente precisa fazer acontecer nos centros de pós-graduação, os mais avançados possíveis, né? E depois dizer que trabalhar sobre o xamanismo, que é uma coisa muito mais arcaica, muito mais ampliada, muito mais contextualizada, né, de modo mais abrangente, trabalhar sobre o xamanismo significa repor. Isso que eu acho a importância, não só reconhecer esse, esse manancial enorme de sabedoria que nos antecede no tempo e que é responsável pela permanência nossa aqui na Terra. É bom que a gente diga isso de início, mas também entender que não se trata de forma nenhuma de fazer uma ode aos saberes exóticos. Não, não é isso. Se trata de fazer uma ode, sim, como Cadu gostou muito de usar essa expressão, e eu também acho muito bem-vinda, uma ode aos saberes plurais. Hoje a gente tem um grande problema na sociedade urbana e rural, de um modo geral, que é a predominância de um único conhecimento, o chamado conhecimento científico, sobre os outros. Isso é de uma pobreza enorme. Isso é de uma pobreza enorme. Isso compromete o acervo do conhecimento coletivo de qualquer nação. Isso eu queria deixar bem claro, porque quando Cadu chega para fazer o doutorado dele e para trabalhar com o xamanismo e com reminiscentes dessas populações, eu abraço isso com muito gosto, porque, no fundo, eu abraço a ideia de que não temos nenhum compromisso com o saber único, simplesmente porque é chamado científico ou não científico. Então, o xamanismo é uma sabedoria que eu posso dizer de um modo muito claro, né, que está enraizado na sabedoria científica, na dita científica, em outros tipos de registros de conhecimento. Então, quando você, Cadu, traz a Mauri, traz Chico Lucas, por exemplo, então reconhece neles uma semelhança muito grande desse poder arcaico, né? Quando você faz isso, você, de alguma forma, repõe os estoques que deixavam as brechas, parte das brechas, pelo menos, no conhecimento científico que a gente tem, né? Isso, para mim, é uma coisa muito importante. Isso, para mim, é uma coisa que a gente precisa
tomar como uma posição acadêmica mais frontal, que a gente precisa tomar, para saber que, por exemplo, tudo que se passa hoje, né, com essas sociedades arcaicas que estão arcaicos, não quer dizer do passado, quer dizer o que foi do passado e que permanece e que o que tem a ser ainda, por isso se chama arque, sociedade arcaica, etc. Então, trazer o estudo dessas sociedades é não só dar a visibilidade das sabedorias que estamos perdendo, lamentavelmente, no conhecimento científico, que vai se afunilando cada vez mais, é não só isso, mas é também uma forma de reconhecer o nosso débito enorme, sem tamanho, digamos assim, com essas sabedorias. Então, quando o Cadu chega para fazer o doutorado dele, lá na pós-graduação de educação, na UFRN, sob minha parceria, minha orientação, se quiser falar assim, eu fico muito feliz, porque como eu chamo genericamente saberes da tradição, quando eu chamo, e tenho livros, e mais, é meu foco, é meu bozó, minha bola 7, digamos assim, quando eu faço trabalho com saberes da tradição, eu trabalho com esses saberes arcaicos, que são do passado e que têm o que dizer ao presente. Sobretudo porque, conforme a gente vê o que acontece no mundo hoje, né, essa ameaça sobre as sociedades indígenas, sobre os grupos indígenas que vivem em vários territórios de vários países, isso é seguramente o empobrecimento das ciências. E ciência eu uso sempre no plural. Não gosto de chamar ciência, prefiro chamar as ciências, entendendo que ciência é tudo aquilo que é capaz de falar do mundo, mas é capaz de falar do mundo como o que vive sempre do passado, mas o que não morre no presente. Então, para mim, e aí é uma questão que eu faço a você, Cadu, né, eu fico muito feliz de você poder trabalhar dentro do GRECOM, dentro da UFRN, mas não só, trabalhar com o pessoal de Ceará-Mirim, com os seus grupos mais arcaicos mesmo de trabalho, com um grupo musical como o grupo de rock Goto Seco, etc., né, e os amigos de Ceará-Mirim, mas eu fico muito feliz de você não abrir mão dessa sabedoria que está nas vísceras da gente, né, que está nas vísceras, e que, se não for repetido, se não for dado espaço de reconhecimento a esses saberes, isso vai a ser uma coisa esotérica, né? Ou seja, uma coisa para fora e não faz sentido, etc. Então, dentro dessa perspectiva, por exemplo, eu fico muito, muito feliz, né, que a pós-graduação em educação tenha abraçado o seu trabalho, né, como outros que eu já orientei, e outros colegas como Walter e outros colegas nossos têm abraçado, como uma forma de não empodrecer, de não permitir a degradabilidade das ciências. Essa é uma forma de injetar sangue novo nas ciências, sempre no plural. Essa é uma forma de reconhecer os espaços de vazio que existem entre as ciências, que foram todas cortadas a depender do espaço onde elas estão. Então, eu sei que, por exemplo, eu trabalhei muitos anos com o Chico Lucas, como ainda hoje, há mais de 25 anos que eu trabalho no mesmo lugar, com a mesma pessoa, e isso gerou conhecimentos novos para ele também, para mim, para a comunidade. Eu gostaria muito que você falasse um pouco sobre essa presença do passado nessas
sobre a fecundidade, né, de conhecer o passado para compreender as ciências hoje, né? Porque, na verdade, o que a gente tem, grande parte das sabedorias que a gente tem hoje se deve ao conhecimento dessas sabedorias mais passadas. E, a julgar pelo que a gente está vendo hoje, né, pela invasão de terras, pelo desmatamento acentuado e indiscriminado dessas populações indígenas originárias, a julgar por isso hoje, a gente tem necessariamente o perigo de transformar isso numa lacuna que vai ser impossível de repor no próprio movimento das ciências hoje. Então, quando você se dá o trabalho de conversar com o Chico Lucas e ver naquelas concepções dele, né, algumas concepções que são propriamente do passado indígena, né? Quando você trabalha com a Mauri, quando você está trabalhando com o Biratã, eu gostaria que você falasse para a gente, né, como é que você vê desses vários atores que você tomou como experiência, né, para demonstrar a gente a sabedoria. Qual é o compromisso que a gente precisaria ter nas ciências, o compromisso de manter um lugar, que é um lugar, para mim, sagrado, digamos assim, inesgotável, de conhecimento que a gente não chega nem a imaginar. Então, queria que você falasse um pouco sobre as várias entradas que você faz nesse livro, né, para dizer para a gente como é que você presta essa sua homenagem a essas populações, a partir de que, né, você faz isso trabalhando num grupo de pesquisa sobre complexidade e tal, né, aprender a tratar essas sabedorias como sabedorias que são a matriz e que hoje naturalmente está sendo negada, expulsa do nosso planeta. Visceralmente, literalmente, que eu estou falando, e também de uma forma mais de pensamento. Gostaria de escutar você um pouquinho sobre isso. Tá bom, isso aqui, pergunta boa, hein? Boa demais. Quando você estava falando, me vem logo à mente, né? A quantidade de sabedoria que perdemos durante essas invasões, essa globalização, esse processo de homogeneização que o planeta sofre, né? E a gente fica pensando a quantidade de sabedoria, de conhecimento que está sendo perdido. E quando a gente vai para as comunidades indígenas, a gente fica cada vez mais triste por essa invasão, né? Nós somos do Rio Grande do Norte, a gente tem que ter um reconhecimento de que fomos a primeira barreira contra a colonização, né? Ao mesmo tempo que fomos uma barreira, nós também fomos os primeiros povos a serem judiados, né? Serem massacrados, alguns grupos dizimados, né? Então, o que acontece em tudo isso é uma perda de uma cultura e principalmente das sabedorias ancestrais. Então, quando a gente faz esse processo, seja esse livro, seja os seus textos sobre a saber da tradição, eu acredito que seja como você já falou, é uma ampliação, é uma injeção para que a gente retome o que ainda resiste, né? A gente tem aí pessoas pensando, autores, né, Toledo, Barreira Bassalço, que falam de uma biomemória cultural, que a gente precisa ter esse conhecimento, ter essa ideia da dimensão, né, complexa que é os saberes da tradição, que são os saberes ancestrais. E quando a gente chega aqui no Rio Grande do Norte, a gente se depara com um conhecimento muito significativo, né, do ponto de vista mesmo da condição humana, né, que pessoas com
Chico Lucas, ele consegue traduzir, vamos dizer assim, captar, consegue transmutar, consegue transcender, sair dessa dimensão da praticidade e ter uma relação mais íntima, mais sensível com esses conhecimentos ancestrais, né, da floresta, da natureza. Então, quando me deparo com isso, a gente começa a pensar toda essa dimensão que foi perdida. E a minha experiência, quando o próprio você mencionou Chico Lucas, né, e também com o mestre Biratã, a Mauri, né, a Mauri vai falar uma coisa muito interessante, que é quanto mais a sociedade se afasta da natureza, mais ela adoece. Então, assim, não é como se fosse um saber que é descartado, como acontece muito nas sociedades mais modernas, mais informatizadas. Elas acreditam que os saberes ancestrais eles são ultrapassados, né? Mas justamente esses saberes que mantiveram, né? Manteram nossas sociedades arcaicas. Então, quando eu ouço, quando eu vejo, quando eu tenho experiências, observo, né, como eu fiz lá no Piató, a gente tem uma compreensão complexa desses conhecimentos, que ela atinge várias dimensões da vida humana, né? Não é um conhecimento utilitário, é um saber muito rico que essas pessoas apresentam uma permanente busca pelo conhecimento, né? O Chico Lucas é um exemplo disso. É exemplo de uma pessoa que ele vai ter uma relação muito íntima, muito sensível. E aí, quando a gente vai, vai tentar abstrair de uma forma mais ampliada, eu lembro também do Levi-Strauss, quando ele vai falar das ciências primeiras. Então, eu acredito que a gente precisa reafirmar isso, dizer que essas ciências primeiras, né, essas ciências primeiras que vieram antes da moderna, ou seja, as ciências produzidas pelos povos ancestrais, elas têm a sua riqueza, elas são a base do conhecimento de hoje, conhecimento científico de hoje. E aí é preciso também pensar os filósofos indígenas, né? Uma coisa que pouca gente coloca, né? Como só existisse a filosofia europeia. E a gente precisa ter um olhar mais ampliado sobre isso, né? Porque são outros mecanismos de construção do conhecimento, são outras vias e são pensamentos mais ampliados sobre a condição humana, sobre a presença do homem na Terra, sobre esse universo que a gente habita. Então, eu acho que cada vez mais a gente aprofunda os conhecimentos ancestrais, mais a gente toma dimensão de quem nós somos, de quem são os outros, de quem é a Terra, de quem é os planetas, os seres, né? Então, essa visão ela vai se ampliando. Eu acho que é essa riqueza que a gente precisa, primeiro, antes de tudo, olhar para essas pessoas, né? Para essas reservas de pensamento, essas reservas de resistência. Acho que é por aí. Muito bom, muito bom. Acho que é exatamente disso que se trata, né? Vamos ver aqui umas perguntas. Tem umas duas perguntas aqui que vieram do público que quero repassar para você, Cadu. Já agradecendo aí, tá, gente? Todo mundo que tá presente. A Ciência já falou alguns nomes, pessoal ligado ao Grecon, nosso querido amigo Edson Caiapó, que está sempre acompanhando a gente aqui, não é? Esse que é um dos grandes intelectuais que você se referia, Cadu? O Edson Caiapó certamente é um desses nomes, né, importantes na construção mesmo de um pensamento indígena que está se estabelecendo na sociedade brasileira, né? Até muito recentemente, e é engraçado que quando a gente fala assim do conhecimento arcaico, né, que está lá nas origens dos povos indígenas, que sempre esteve aí e tal, mas esse conhecimento ele só ganha uma certa visibilidade agora, através das vozes indígenas, nos últimos 20 anos, né, que foram ficando mais visíveis. Olha, o Brasil tem 522 anos de história, e, no entanto, vamos colocar esses 22 anos aí de lambuja, em que as populações indígenas começaram efetivamente se posicionar mais dentro da sociedade brasileira, não porque o Estado é bom e deixou, mas porque houve uma conquista de direitos
que aconteceu na Constituição de 88, graças à luta, né, de muitas lideranças, algumas delas você já citou aqui para a gente, e que efetivamente conquistou o direito de ter direito. E a partir disso também os povos indígenas, né, a população indígena, começou a mostrar a sua capacidade, a sua qualificação, né, a capacidade de entender essa sociedade e participar dela de uma forma qualificada, né, seja através das artes, seja através da literatura, seja através da própria academia, né, e o Edson Caiapó é uma dessas figuras, né, que dentro da universidade está fazendo um papel brilhante, né, de trazer as vozes indígenas para o cenário e tá cheio de orientandos, né, indígenas, está cheio de parentes que estão terminando seu mestrado, ou estão começando, ou estão já começando o seu doutorado, mostrando exatamente que nós sabemos fazer também, né? Nós sabemos, nós queremos, nós podemos fazer, né? Se não nos dão espaço, a gente vai lá e arranca, né? Nisso a gente é bom também de fazer. Olha só, então vou pegar aqui duas questões para a gente não se alongar muito na nossa, porque afinal de contas é um lançamento. A gente não vai ler o livro inteiro para a turma aqui, né? A gente quer que a turma também possa ter a oportunidade de adquirir o livro. E para adquirir o livro, pessoal, é a nossa livrariamaracá.com.br, né, a livraria especializada na temática indígena, na literatura indígena. É só ir lá fazer o seu pedido, e se você está, né, em outros cantos do Brasil e tal. Se você estiver perto do Cadu, no Rio Grande do Norte, o próprio Cadu tem os livros e pode também mandar para vocês. Podem comprar diretamente com o Cadu, em qualquer lugar do Brasil, obviamente que ele envia, né? Esse é o nosso papel de escritor, vendedor, comerciante, produtor. A gente faz tudo mesmo, porque se a gente não fizer, ninguém faz, não é mesmo? Aqui tem uma pergunta do Iberê Moreno, Iberê que é um parceiro do ecotrabalhismo ligado ao PDT, né? Ele é um dos movimentos sociais do PDT, o ecotrabalhismo está ligado à questão ambiental, e ele faz essa pergunta para você aqui. Ó, bravo trabalho, isso inspira reflexões profundas. Queria perguntar como todos vocês entendem a relação desse debate com uma busca por um socialismo moreno proposto por Darcy Ribeiro, por exemplo. Ficou claro aí, Cadu? Ficou claro? Vocês? Essa questão do Iberê, claro, está ligado muito à questão ambiental, e isso tem um pouco a ver, né, com essa proposta que o Darcy Ribeiro fazia lá atrás, né, de um socialismo moreno, um socialismo híbrido, né, uma sociedade brasileira que de fato se reconhecesse na sua diversidade. Comenta aí então essa questão do Iberê, por favor. Bom, eu posso começar, Cadu? Então, Iberê, eu acho que essa questão é importante, até para a gente rever, né, o tom, né, do Darcy Ribeiro. Né? Esse socialismo moreno, essa forma de compreender o mundo, é uma forma extremamente híbrida, extremamente misturada, que tem a ver, claro, muito menos conosco hoje, tal como a gente ensina pela superespecialização, pela fragmentação, pela coisa disciplinar, tenha menos a ver com isso e mais a ver com aquilo que é da ordem do mestiço, E veja bem, o pensamento indígena, na minha forma de compreender, ele é um pensamento que é muito dado a ser questionado todo o tempo, não só pela academia, mas pela própria imersão dele, dessa sabedoria, para compreender a própria fauna, flora, meio ambiente e tal. Então, um pensamento que
profundamente mutante, profundamente híbrido em si, em si. Se ele, por isso, da defesa que se faz hoje, eu me lembro, desde que quando começaram, a Daniel estava no começo disso também, as primeiras vagas das populações indígenas nas universidades, e também em universidades mais propriamente interessadas a pessoas que fossem de origem indígena e tal, como uma forma de manter essa sabedoria que é, em si, morena, mestiça. Né? E o Darcy sempre foi uma pessoa extremamente mestiça. Ele, em si, era um cara muito híbrido, muito mestiço. Então, na hora que se pensa, se propugna por uma sociedade onde a gente tem uma certa sustentação ainda com poucos espaços que ainda temos, né, devemos lançar todas as nossas apostas nessa hibridação, digamos assim, dos conhecimentos. Então, hoje eu vejo com muita preocupação essa ideia de que grande parte das sabedorias indígenas ou das sabedorias ancestrais, se a gente quiser chamar de uma forma mais genérica, né, que deram conta de espaços e de coisas que a ciência não conseguia dar conta, porque se especializou e repartiu demais, né? Hoje, com a ameaça, né, ao fim, que leva ao fim de algumas plantações, de algumas coisas, isso compromete não só a sabedoria, porque isso vai gerando a prática. O conhecimento nada mais é do que aquilo que se sedimenta aos poucos pela repetição e variação. Repetição e variação sempre. Todo conhecimento científico pode ser dito assim, todo conhecimento não científico pode ser dito assim do mesmo jeito. É aquilo que é da ordem da repetição e da variação. E, novamente, da repetição e da variação. Então, essa ideia do híbrido, do moreno, daquilo que é mestiço, aos poucos está saindo das academias. Isso é lamentável, isso é uma perda, para mim, no modo que eu penso, irreparável para pensar a sociedade como um todo. Né? E, por exemplo, tudo bem live, mas além da live, tem que ter alguma coisa presencial. A coisa presencial não responde tudo. Eu não posso agora estar sentada com a Luiz Brandão, com as outras pessoas que estão aqui nessa live. Então, é importante, né, que a gente tenha essa coisa planetária para dar conhecimento das nossas diferenças. Agora, é importante também que se cultue e cultive os espaços extremamente fora dessa parafernália da substituição permanente. Nenhum conhecimento se sedimenta a não ser pela experimentação, pela repetição e depois pela variação. Nenhum conhecimento. Tudo aquilo que é da ordem da substituição permanente e da permanente atualização rápida não sedimenta padrões cognitivos de pensar que levem a um conhecimento mais geral das coisas. Porque não estou falando do humano, não. Estou falando de todas as coisas. E que a gente sabe, são os humanos que capitaneiam essa discussão sobre as coisas do mundo. Então, para mim, essa perspectiva de um saber que é mestiço, ele teria hoje que reivindicar, sobretudo, ações políticas e atuações nossas, em qualquer ambiente, na academia, fora da academia, pela permanência desses grupos fazendo o que eles fazem.
sem precisar de que todo mundo fale a mesma língua, sem precisar de que todo mundo fale do mesmo problema. Não. Me parece que uma sociedade que a gente costuma dizer sustentável, até que ponto a gente pode falar em sustentabilidade se a gente não pensa na diversidade? Há pouco tempo, essa história dessas populações que vão ter que abrir mão do plantio de certas coisas, quem vai dar conta disso? E quem vai manter o padrão daquilo que era feito para aplicar com variação no que é da ordem da população nova? Está aí a pandemia. Está aí a pandemia, né, que é uma coisa que está variando todo dia varia. Então, não tem uma ideia de que uma vacina vai resolver, porque tudo que é da ordem do vivo e do não vivo sofre metamorfose. E ou a gente cria uma cultura de compartilhamento mais ampliado possível, mais generalizado possível, dessa hibridação dos conhecimentos, desse socialismo moreno, o que a gente quiser chamar com nomes novos, ou a gente sustenta isso, ou vamos, por um lado, excluir todas as pessoas que ainda têm essa memória, e essa memória vai acabar para todos nós, para a espécie. O que é perdido numa experiência, perdido para uma espécie toda. É isso que eu penso um pouco sobre a prática do Darcy, que foi uma prática tão mestiça, tão misturada, né, que eu acho que precisa reaver isso nas academias, mas não só, na manutenção desses grupos que estão fora da cidade. Show, Cícero. Eu quero só complementar aí brevemente essa ideia. É urgente, né? A gente precisa ler Darcy Ribeiro, as pessoas do Brasil precisam ler Darcy Ribeiro. E só complementando essa ideia do hibridismo que Cícero comentou, eu queria só colocar outro ponto, que é preciso a gente observar a política, como acontece a política nos povos indígenas. Eles têm outra forma de pensar, têm outra forma de fazer política, né? É preciso que os políticos do Brasil, os que estão na hegemonia, eles prestem atenção como é uma liderança indígena, eles vão na comunidade ver como é o trabalho, né? Eu cito aqui, Dona Ivonete está aqui assistindo, a liderança lá do Amarelão, uma comunidade indígena daqui do Rio Grande do Norte, que não tem água encanada, mas que está a todo tempo numa luta incessante, sem parar. E isso é a verdadeira política, que os políticos de hoje têm que se inspirar. A forma como as nações indígenas tratam uma dimensão que faz parte de um complexo muito grande, né? Que para isso é preciso ouvir a oralidade, né? Ouvir o tempo do pajé, que traz o seu conselho, traz sua mensagem, ouvir a liderança, o cacique, né? Ouvir a população, principalmente. Então, essa forma de ouvir que está nos povos indígenas é o que não está acontecendo. É uma política que não escuta o povo, não escuta a sociedade, por isso não é socialista, não é comunista, eles não prezam essa dimensão. Então, o fazer político, né? Então, a gente temos aí o exemplo da Nações Unidas, né? Nações Unidas indígenas, que muitos estão fazendo o processo, mas é preciso a gente ver como é feita a política nos povos indígenas, né? Para ter um exemplo de que como é trabalhar a comunidade. Acho que é só isso aí a complementar. Muito bem, meus amores, muito bem. Conversa boa, cheia de bons pensamentos e boas possibilidades. Bom, pessoal, o livro está à disposição para aquisição. Nós estamos fazendo o lançamento desse livro não apenas para mostrar os nossos lindos olhos azuis para vocês, para mostrar também o conteúdo do livro, mas também para convidá-los a saborear a leitura do livro, né? Adquirindo o livro, comprando o livro, dando de presente, como alguém já disse aqui que vai fazer,
né? É isso, tem que colocar, fazer circular esse conhecimento que está muito mais bem sistematizado no livro ali, né? Aqui a gente está dando alguns flashes disso tudo, aproveitando para refletir alguns outros temas que estão aparecendo, mas, sobretudo, o livro traz toda uma dinâmica de apresentação desse conteúdo do xamanismo, apresentando, inclusive, o xamanismo com uma possibilidade de vivência hoje, de existência hoje, de resistência hoje. Então, fica aí o convite nosso para que vocês adquiram esse livro, porque, para além de difundir o conhecimento, também ajuda a gente a pagar as contas. Isso é importante, né? Também, afinal de contas, isso vai fazer com que a gente possa ter recursos para produzir outros livros de outros parentes indígenas e fazer com que essa nossa geringonça, chamada capitalismo, também funcione para a gente na disseminação dos saberes e dos conhecimentos indígenas, até para lembrar que nós somos seres do presente mesmo, né? Somos seres do agora, portanto, também temos os boletos para pagar. E a gente quer oportunizar, aproveitar todo esse equipamento que a própria sociedade hoje nos oferece para a gente fazer valer as nossas vozes, fazer com que os nossos escritos, os nossos pensamentos cheguem cada vez mais longe. Agradecendo já a presença de todo mundo, eu passo aqui mais uma rodada com os dois convidados de hoje, esses dois grandes amigos queridos, né, para dar a sua palavra final e dizer aí, né, dar um alô final para todo mundo, enquanto a gente agradece, obviamente, todo mundo que participou com a gente. Tem muita gente aqui que foi aparecendo e a gente não foi dizendo, não foi falando. As perguntas que saíram foram só essas mesmo. As pessoas estão muito mais assim, agradecendo a oportunidade dessa conversa, agradecendo o fato de você, Cadu, ter pesquisado esse tema e ter trazido para a gente, agradecendo a Ceissa e sua sempre tão lúcida consciência, né, de partilha, de compartilhamento dos saberes da tradição. Então, é isso, e a gente agradece todo mundo que participou. Primeiro passo, então, para o Cadu a palavra, e depois a gente conclui com vocês. Cadu, palavras finais, considerações finais para os nossos amigos. Meu amigo Daniel, agradeço demais o espaço, mais uma vez, agradeço o selo da sua editora, que enriquece demais nosso livro, o seu prefácio, e sua presença sempre nos diálogos com a gente aqui. Agradeço também a Cécia sempre pelo diálogo que ela estabelece comigo, que é muito gratificante conhecer pessoas como vocês nessa jornada. E agradeço no livro e aqui aos indígenas do RN, do Brasil, da América. Agradeço aos xamãs que eu conheci, né, nessa jornada. E que o livro está aí, está na editora, né, está na Livraria Maracá, uma das livrarias que eu acho mais importante, né, nesse trabalho com os indígenas, com o resgate ancestral mesmo, né, um trabalho muito feito com muito compromisso por Daniel há vários anos. E eu agradeço ao Grecon, né, dou aqui os parabéns dos 30 anos, né, eu tenho o maior prazer de estar lançando esse livro nos 30 anos do Grecon, para mim é um marco também na minha vida, né, e é isso, agradeço a todos e boa noite. Bom, eu também quero expressar minha gratidão a Daniel e a Cadu, né, por esse momento. E eu quero aqui repetir a palavra Daniel, que eu gosto muito, uma frase, uma das muitas frases dele, porque assim, eu conheci Daniel por meio de meus netos, dois netos que eu já tenho, que já fazem faculdade, a Amanda e a Ariel. Conheci por conta deles dois, que quando eram crianças foram a, a, a uma aldeia, eles diziam que foram uma aldeia indígena, né? E foram recebidos, eles estudavam em São Paulo, foram recebidos por Daniel e cantavam a musiquinha que eu canto até hoje, mas que eu não vou cantar aqui agora, né? Então, e minha outra neta mais jovem, que já está aqui comigo em Natal,
né, que um dia implicou com a professora dela, lá de Brasília, porque os alunos achavam que as populações indígenas eram uma coisa do passado, etc., etc., e ela dizia que não, e aí com isso Daniel acabou aceitando o convite, foi lá conversar e tal, com os amigos de Ana Letícia. Mas, para dizer que tudo que eu faço, isso é para dizer que tudo que eu faço tem uma pedrinha muito antes, muito antes. Então, e essa pedrinha de muito antes está com meus 2 netos, que já têm, hoje já fazem faculdade, doutorado, etc, etc. Mas eu queria terminar lembrando a frase de Daniel Munduruku, que eu gosto muito, e Daniel pode dizer isso com sabedoria, porque ele não é somente dos saberes da tradição, ele é doutor pela USP, a maior universidade brasileira, ele é de não sei quantos cursos de pós-doutorado e tal, ele pode falar isso com propriedade. Eu gosto muito quando Daniel fala que o futuro será ancestral, deverá ser ancestral, ou não será. Essa frase eu recito para mim, eu mesma falo para mim como se fosse um mantra. Quando eu vejo que agora já está preparando os 2 grandes milionários do planeta Terra, já está preparando a saída para outras galáxias, etc. Quando eu vejo isso, eu me lembro muito, muito, né, dessa frase do Daniel, que o futuro será ancestral ou não será. Eu acho que a gente já chafurdou demais o planeta Terra. E agora, como se não bastasse, a gente quer sair fora do planeta Terra. É claro que o planeta vive situações que agoniza, a Terra está agonizante, ela está dando claros sinais de sustentabilidade meio complicada já. Mas, de todo modo, ainda assim, como permanecer na Terra, se, e aí eu repito, e somente se tomarmos para nós esse lugar de reaver as sabedorias do passado como uma forma de viver o presente e pensar o que vem depois. Então, viver o presente, para mim, eu gosto muito dessa frase também do Daniel Munduruku, que para nós é uma pessoa muito especial, é um acadêmico indígena ou é um indígena acadêmico, não faz diferença uma conversar de um ou do outro, né? Mas é um pensador que é capaz de botar os pés no chão, bater com os pés no chão como ele dança o iê de mulher. Eu já vi muito ele fazer isso, né? Que com os pés no chão é capaz de pensar o dia de hoje e é capaz de proferir essa frase que o futuro deverá ser ancestral, deverá revisitar o passado, deverá se alimentar do que do passado nos trouxe até aqui, ou não será futuro. Isso não é nenhuma coisa estranha, isso é claríssimo, claríssimo. O planeta tem um tempo de vida também, ele não é o primeiro planeta do mundo. Nós temos o tempo de vida e abdicar do presente para pensar no futuro certamente não é uma boa solução para reivindicar, né, outros tempos de vida para não só a gente, mas todos os animais, plantas e o próprio planeta Terra. O planeta está agonizando. A verdade é essa. O planeta agoniza. Ele está vivendo momentos difíceis. E ou a gente toma condições, toma o lugar de assumir escolhas certas, seja nas eleições, seja nas coisas
nos temas de pesquisa, seja em que for, tomamos a escolha certa ou estamos, de uma forma muito clara e muito fácil, abrindo mão desse presente, que pode ser um outro presente, pode ser ainda, eu não tenho dúvida. Era assim que eu gostaria de terminar e agradecer a Daniel, né, em nome de Cadu e das populações, de tantas pessoas que falaram, vou ter aqui o nome de todo mundo, mas não vai dar para falar no nome de todo mundo, de um outro Cadu, de João Bosco, de Josineide, Vania, etc., etc., que estão presentes, tanto quanto pessoas de outros lugares que não são aqui em Natal. Então, queria dizer obrigada, Daniel, obrigada, Cadu, e vamos fazer a nossa parte. É isso a última coisa que eu queria dizer. Vamos fazer a nossa parte enquanto dá para fazer a nossa parte. Obrigada. Maravilha, minha amiga, maravilha, meu amigo. Foi sensacional. Mais uma vez, agradecer a presença de todo mundo. A Tânia me deu uma puxada de orelha, porque eu não estava vendo os comentários do pessoal do Facebook, mas o Facebook aparece aqui para a gente no interno da transmissão, então os comentários que apareceram nós fomos colocando também aqui em tela. Então, mas eu agradeço ao pessoal do Facebook que nos acompanhou, o pessoal do Twitter também, foi transmitido pelo Twitter, pelo Facebook, 2 canais no Face e mais um canal aqui no YouTube. Então, mais gente vão ver, mais gente vai ver depois essa nossa transmissão, porque a gente vai salvar, vai estar no meu canal aqui no YouTube salvo. Quem quiser assistir, rever, né, essa live, por favor, faça isso. E, para além disso, continuem vocês que estão nos assistindo, dando o seu like, né, fazendo com que o vídeo que vai ficar salvo, ele tenha repercussão nas redes sociais, porque é assim que trabalha essa parte interna da coisa, né? Da máquina, da Matrix, e como é que ela funciona. Então, se vocês continuarem dando lives, divulgando, etc., ela vai ganhando mais repercussão e mais gente tem acesso a esse vídeo, a esse conteúdo e aos outros conteúdos também que fazem parte do nosso canal. Só para lembrar, eu também lancei recentemente esse pequeno livro, um livro de bolso mesmo, ele cabe na mão, literalmente. Um livro em que eu coloco meu pensamento político, né, minha utopia selvagem, aliás, inspirado na utopia selvagem de Darcy Ribeiro, né? Só que essa é a minha utopia, não é a de Darcy. Então, aproveite quando vocês forem na Livraria Maracá adquirir, já aproveitem e adquirem esse também, que é uma leitura rápida, fácil e que revela um pouquinho daquilo que tem alimentado as minhas discussões políticas nos últimos tempos. Tá bom? Meus queridos, então, muito obrigado. Fiquem bem. Amanhã, se tudo der certo, eu volto aqui com um convidado especial, que é o Almir Suruí. Almir Suruí, que é um indígena do povo Paité Suruí, lá de Rondônia, e que vai ser candidato, pré-candidato hoje, deputado federal por Rondônia. E eu estou querendo muito ouvi-lo, né, porque ele é uma grande liderança e nós estamos combinando para fazer essa transmissão amanhã. Tá bom? Então fiquem atentos, porque eu comunico vocês de alguma maneira para que vocês possam fazer parte dessa conversa. Um abraço muito querido a todos vocês, fiquem bem e até a próxima. Tchau.